Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Hoje estou aqui para acompanhar o meu esposo, Gustavo Renó, para que nós possamos fazer alguns comentários sobre o programa que foi exibido nestas últimas 3 semanas com o casal Luiz Lauro e Yara. E como sempre, quando eu venho aqui ao programa, não é, Gustavo? Eu gosto de mandar os nossos abraços para os nossos telespectadores, os internautas, as pessoas que nos acompanham através do Facebook, nas mídias sociais. Queria mandar um abraço especial que eu estou devendo faz tempo para o tio. É o tio mesmo, é o tio da padaria pontual. Tio, um grande abraço para você. Pronto, agora tá paga minha dívida contigo. Ele falou, manda um abraço para mim, ó. Tá mandado, hein, tio? Queria também mandar um abração para a equipe do Colégio Objetivo Júnior, que tem nos acompanhado, os pais, alguns pais que encontram conosco e sempre estão nos dando maior incentivo pelo programa, ok? Outra pessoa também que me pediu um abraço na rua ali, falou, olha, meu abraço, Vida 3, maior animado, Dr. Pascoal, advogado aqui na cidade de Jacareí, grande abraço para você, toda a sua família, obrigada pela sua audiência, viu? E também para a doutora Arlete Aquino, uma psicopedagoga que nos procurou e depois eu acabei descobrindo que ela é uma grande amiga nossa e ela tem acompanhado o programa, se identificou bastante com a proposta. Doutora Arlete, um grande beijo para você e toda a sua família. Também um grande beijo para o pessoal da Piano Filmes, que tem feito, olha, eu não vou dizer para vocês que eles estão atrás da câmera felizes ali. Esse pessoal tem feito um trabalho muito bacana e acompanhando conosco aqui a gravação do programa. E além de tudo, se você que está querendo casar, procure, entre lá no Facebook, Piano Filmes, você vai entender o que eu estou falando. Nunca mais você vai convidar o pessoal para assistir filme do seu casamento e todo mundo vai ficar assim, ó. Não, vai ser bacana, você vai gostar. Então, ó, pessoal, um grande beijo para você que nos acompanha na internet. E assim, se você estiver acompanhando lá no Facebook, você vai ver que ali tem... Agora nós temos várias publicações que estão saindo todos os dias, graças à nossa querida Viviane Garcia, que assumiu o Facebook e ela tem colocado mensagens lindas para você. E essas mensagens, sabe de onde são? Mostra para eles, Gustavo. Aqui, ó. No nosso livro, Princípios para uma Vida Feliz. Este livro, ele é distribuído gratuitamente para você, que envia o seu endereço para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Se você quiser receber esse livro na sua casa, é um presente do programa Vida 3, é só você mandar seu nome, endereço completo, que nós enviamos gratuitamente para você. Quem tem recebido tem gostado bastante, realmente é um livro muito bacana, traz princípios básicos para que você tenha, que está dizendo aqui, ó, uma vida feliz. Simples assim, ok? Então é esse o meu recado inicial, vou passar para o Gustavo. Eu gostaria também de agradecer a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando aqui já há algum tempo no programa Vida 3. É um prazer ter você conosco aqui e é um prazer fazer esse programa para você aí na sua casa. Eu também gostaria de estender um abraço ao pessoal da comunidade Betel, a todos que têm nos apoiado, a todos que têm investido em nosso programa e que Deus possa abençoar grandemente todos lá da comunidade, ok? Então nós vamos passar agora para o primeiro take, nós vamos fazer alguns comentários sobre os últimos 3 episódios do programa Vida 3, que foi com o casal Luiz Lauro e Yara, e vocês vão estar vendo conosco aqui alguns tópicos do testemunho deles que eles relataram aqui nos últimos programas. Então, dê uma olhada nesse primeiro take. A minha mãe, ela sempre dava conselhos, né? Nós estamos aqui falando de casamento e para casais, né? Para pessoas que vão estar... Ela falava assim para mim, quando seu marido convidar você para sair, você larga o que você tiver que fazer e vai com ele. Porque a primeira vez ele convida, você fala, hoje eu vou passar roupa. Aí outro dia ele convida, você fala, não, hoje eu tenho que limpar o armário. Aí vai chegar um dia que ele não vai convidar mais. E eu obedeci a minha mãe. Então, nós observamos aí nesse take que nós vimos da fala da Yara, que a Yara comentou uma coisa difícil nos dias de hoje, né? A Yara, ela teve muitos irmãos,
a influência da família dela, ela tem um histórico familiar que hoje nós não temos muito isso, né? Às vezes as famílias são compostas de 1, 2 filhos. No caso da Yara, 21. Luiz Lauro, 20. Ela conseguiu ganhar dele, né? Essa quantidade de irmãos. Mas ainda assim, a Yara, ela comenta que dentro do casamento dela, quando ela já estava passando os primeiros momentos ali com o Luiz Lauro, a mãe dela deu um conselho sábio. E olha, vindo de sogra, difícil uma sogra fazer o que a mãe da Yara fez. Ela aconselhou a filha, não deixe o seu marido sozinho. Acompanhe, vá onde ele quer. Não discuta com ele. Se ele quer sair, não o deixe sozinho. Sempre o acompanhe. Então, esse tipo de conselho demonstra o que às vezes as mulheres a querem afastar como sendo um grande fantasma, que é a submissão. A submissão nada mais é do que você estar junto com o seu marido, acompanhando a ele, e essa submissão não significa humilhação, não significa você estar por baixo, significa que você está ao lado. E é isso que a Yara entendeu, isso que ela trouxe para o relacionamento dela. Ela conseguiu fazer com que, apesar de todas as dificuldades que nós vamos acompanhar aí, o casal passou, ela sempre acompanhou o Luiz Lauro. Então esse foi um conselho muito sábio. E nós vemos aí que se você tiver que seguir um conselho, você tem que analisar. Porque às vezes algumas pessoas colocam a opinião própria nesses conselhos e não querem muito a sua felicidade. Elas querem resolver o seu problema, às vezes até mesmo com uma separação. E no caso da Yara, ela teve uma conselheira sábia que apoiou o casamento dela. E ela conseguiu, junto com o Luiz Lauro, superar os bons momentos que eles passaram juntos e os momentos difíceis. Agora vamos dar uma olhada no outro take que vai falar exatamente o oposto desse bom conselho. Um conselho que o Luiz Lauro recebeu num outro ambiente e que trouxe muito problema para a vida dele. Dê uma olhada nesse próximo take. Eu fui no bar, mas eu não queria brigar. Eu só queria entrar na minha casa. Aí eu fui lá e mandei chamar o Luiz Lauro. As 3 crianças estavam dormindo no banco de trás de um Corcel, Corcel vermelho, 4 portas, que era o táxi. Aí os seus amigos... Aí eu estava na mesa, jogando o cacheta, tinha 11. E normalmente o baralho é naquele lado mais promíscuo, escondido, mal cheiroso, aquele banheiro horrível, que eu lembro hoje, só de lembrar me dá arrepio. Aí, um falou, pô, tu acha que é tua mãe que tá aí? Porque tava na penumbra. Aí eu olhei e falei, não, é minha mulher. Aí um falou assim mesmo, eu tenho... Você tá louco? Por isso que eu já larguei da minha mulher. Mulher vem no bar chamar marido? Aí eu olhei pro outro, só com um dente na boca, dá um tapa na cara dela. Aí o outro, aquele amarelo de cigarro, desfigurado pela bebida, 3 dentes na boca, aquele sinal de decadência. Falou, mulher é tudo igual. Eu fiquei olhando, naquela hora, me deu um mal-estar. Eu empurrei minhas fichas e falei uma palavra para eles. Eu estava vencendo a jogada da cacheta. Falei, nunca mais eu vou jogar com vocês no bar. E saí. Mas não cumpri a palavra, né? Veja então o contrassenso do conselho da mãe da Yara para esse que você acabou de ouvir agora. Esses são os que nós chamamos amigos de bar. São pessoas que muitas vezes não têm bom senso para dar conselhos adequados, principalmente no que se refere à família. Então veja que o ambiente ao qual você está inserido, ao qual você busca, influencia positivamente ou negativamente as suas atitudes. No caso do Luiz Lauro, especificamente, ele estava num ambiente que era propício para esse tipo de comentário, propício para situações ou para algum tipo de conselho que ia denegrir a imagem do seu casamento já danificado, um casamento que já estava desgastado. Ou seja, ele recebe mais um empurrãozinho para que isso pudesse se tornar pior. Então, querido, tome cuidado nos lugares ao qual você frequenta, tome cuidado o lugar ao qual você está inserindo a sua pessoa e o tipo de pessoas que estão dando conselhos para você. Isso é importante você saber. Então nós devemos
avaliar o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Nós não estamos querendo dizer aqui para você que você não deve frequentar algum ambiente ou não frequentar outro. Não é isso. Mas avalie a sua situação. Veja se o reflexo desses ambientes, veja o que o reflexo desses ambientes estão causando na sua vida. No caso do Luiz Lauro, especificamente, você vê que isso foi algo ruim para a vida dele. Porque, na verdade, ele, bem ou mal, ele queria manter o casamento dele. A esposa, tendo os conselhos da sua família, queria manter o casamento, mesmo de uma forma muito desestruturada. Mas isso que no final da história, se você acompanhou, você viu que acabou tendo um final feliz. Então fique esperto, não aceite qualquer tipo de conselho, entenda, veja de quem vêm esses conselhos, para ver se realmente isso vai agregar na sua vida ou se isso realmente vai prejudicar alguma coisa que você quer melhorar, ok? Ok, então vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Estamos relatando aqui alguns comentários sobre o testemunho do Luiz Lauro e da Yara que aconteceram nos últimos 3 programas. Veja agora esse próximo take que fala um assunto muito importante, que são situações que sugam as forças da sua família. Preste atenção nesses episódios e depois nós vamos estar comentando a respeito deles. Meu filho do meio dizia assim, com 8 anos mais ou menos. No dia do aniversário dele. O que você quer ganhar de presente? Ele falou, de presente de aniversário eu gostaria de pedir que meu pai nunca jogasse baralho. Era um pedido dele, né? E foi atendido, né? Isso que é o mais importante. Passou um tempo. E era uma coisa que era muito difícil. E o baralho, ele não vem sozinho. O baralho, ele vem junto com bebida, né? Então, era uma fase assim bem difícil, porque às vezes eu queria ir num aniversário, levar os meus filhos e queria a presença do meu marido. É normal, né? E ele demorava, e ele atrasava. Juntamente com o sucesso, ele traz junto os amigos de churrasqueira. E amigo de churrasqueira, ele acaba quando a brasa vira cinza, né, Gustavo? Veja então a situação do Luiz Lauro. Coisas que acabam sendo inseridas na nossa vida, que sugam as nossas forças. Então nós temos que estar atento a essas situações também, porque muitas vezes a gente deixa a vida nos levar, não é assim? A vida vai nos levando e você vai na medida que as coisas vão acontecendo, amigos vão chegando, situações vão aparecendo e você não consegue avaliar a qualidade das coisas que você vai colocando dentro da sua vida. E aí quando você se dá conta, você vê que a sua vida está totalmente pesada, inchada, por causa de várias coisas que você acabou inserindo dentro dela e que ficam difíceis de você depois de se desvencilhar dessas situações. Então, nós temos que tomar cuidado, porque
A vida nos apresenta situações infinitas e a maioria delas, querido, infelizmente são situações que não nos trazem felicidade. Elas podem nos trazer momentos felizes, mas não uma constância de felicidade. São situações que não conseguem preencher o nosso vazio interior. E isso acaba tirando toda a estabilidade da família, assim como aconteceu nesse relato do Luiz Lauro. Havia uma fuga, havia um roubo de tempo, um roubo da qualidade que ele deveria ter na sua casa, que acabou sendo perdido por causa desses hábitos que ele acabou adquirindo por conta do ambiente que ele frequentava, por conta dos amigos, por conta das coisas que ele acabava deixando entrar na sua vida. Inclusive, Gustavo, queria aproveitar e mencionar um trecho aqui do livro Princípios para uma Vida Feliz, que fala exatamente sobre isso que você está tratando aí, que aconteceu com o Luiz Lauro. Você observou que ele estava num ambiente que quando a mulher dele chegou, até quase que ela apanhou, né? Ah, sua mãe veio te buscar. Ah, se fosse minha mulher, eu dava uns tapas nela. Né? Então, quer dizer, ali ele percebeu o valor que as pessoas tinham. Então ele olhou, se você assistiu o programa e viu o take, ele olhou para a cara de todo mundo que estava ali e aí ele se viu naquela situação. Então, é radical, a história é radical. Porque aqui, no livro, menciona o seguinte: você deve afastar-se de tudo aquilo que não agrada a Deus. Vícios, falcatruas, mentiras, ódio, raiva, ira, maledicências, brigas, rebeldias, falta de perdão, falta de gratidão e tudo mais. Que você ouve falar dentro de você, que você sabe que está errado. E aí essa voz que você ouve, alguns chamam de consciência, mas nada mais é que o Espírito Santo. E é ele que ele te torna mais perceptível a essas coisas. Você vai começar a perceber que esse ambiente que você está, ele pode te trazer uma alegria momentânea, mas ele não vai ser o suficiente para deixar a sua vida feliz. Ele vai trazer dificuldades para o seu casamento. No caso do Luiz Lauro, especificamente, o que mais afetou o casamento dele foi o jogo e, consequentemente, a bebida. Num outro episódio, ele também relatou em relação à traição, ou seja, tudo isso acaba andando junto, né? E a gente pode extrapolar esse pensamento, e como a Silvana bem leu ali no livro, nós podemos colocar a questão da pornografia também, é uma coisa que suga as forças do casal. Suga as forças do homem, da mulher, ou seja, dá uma visão errada da sexualidade humana e da sexualidade dentro do casamento. Drogas é uma outra coisa, qualquer tipo de adicção é uma outra coisa que suga as forças do ser humano, dentro do casamento ou fora do casamento. Isso tudo tem a ver com o ambiente em que você frequenta, com os seus amigos, com as pessoas que você convive. Infelizmente, nós somos fruto do meio. Nós não conseguimos ser absolutamente neutros em relação ao meio que a gente frequenta. Então, o meio, infelizmente, vai fazer o que você é. O meio vai influenciar a sua forma de viver, a sua identidade e a sua visão do mundo. Um outro aspecto que eu queria salientar aqui, pontuar: computador, a internet. A internet hoje também, se não for usada com zelo e com prudência, ela se torna um parasita da sua vida. Ela se torna um parasita que vai roubar o seu tempo com a sua esposa, o seu tempo com o seu marido, o seu tempo com os seus filhos. Tudo isso acaba sendo coisas que são boas na sua essência, mas podem se tornar um grande dano se nós não soubermos lidar com essas situações. Principalmente a questão da internet, né? Se você não tiver um bom senso no uso e nas horas de uso que você faz do seu computador, isso vai roubar o seu tempo. E nós estamos chamando isso aqui de parasitas. São parasitas que acabam entrando dentro da sua vida e que vão tirar a essência de você viver com uma maneira mais feliz e harmoniosa dentro da sua casa. Ok, vamos chamar mais um take? Aí nós vamos ver mais um pedacinho daquilo que o Luiz Lauro relatou aqui no nosso programa. Na vida não tem só o ruim. O Luiz Lauro tinha coisas boas. Obrigado, Yarinha. Isso faz tão bem para mim. Ele era generoso. Dá uma alegria muito grande. Sempre o melhor era para a família. Mesmo que ele jogasse baralho, ele tinha um espaço de tempo para os filhos.
ele brincava com os filhos, ele passeava com os filhos, ele fazia teatro, ele gostava de... os meninos, eles faziam dupla, né? Dupla sertaneja, era o Parmo e o Carmo, era o Luiz Lauro Filho e o Fabrício, era o Parmo e o Carmo, então ele fazia circo, ele rasgava todos os lençóis da casa para fazer a cortina, então tinha assim o lado pai, o lado você vê que eu também humano, tinha uma... né? Você vê, né? Porque senão você fala assim, não, ele era um carrasco, que crueldade, não era só isso. Eu, aos olhos, eu só vi o sucesso, só vi o dinheiro, e eu queria comprar para as crianças e para ela um conforto com a minha ausência. Eu não sei como é que você vê isso como mulher. Realmente assim, o Luiz Lauro ele se preocupava em viagens, em passeios, o carro mais confortável era para mim, era uma maneira de compensar. Presente, até o Luiz Lauro não era muito de dar presente, ele dava flor o dia que ele bebia muito e que ele brigava comigo, no outro dia eu sabia que eu ia receber uma orquídea. Então assim, toda vez que ele brigava e falava alguma coisa, no outro dia ele levava sinal flor. De que toda vez que eu brigava eu dava uma orquídea, você podia ter montado um orquidário, essa é a verdade. Então a compensação vinha por esse lado de viagens, então tinha... O momento família era um momento de viajar. Então, vamos conhecer o Brasil, vamos para a Disneylândia. Era a compensação que tinha do lado... Era só diversão. Era diversão. Chegou um momento da minha vida que não preenchia muitas coisas na minha vida. E aí eu fui para a comida. O Luiz Lauro foi para a bebida. E eu fui para a comida. E chegou um momento da nossa vida que as coisas não andaram tão bem. A gente foi muito próspero, mas de repente a gente foi perdendo. Você viu que o casal experimentou momentos muito complicados nessa fase, em que tanto o Luiz Lauro quanto a Yara, eles passaram por certas dificuldades e essas dificuldades elas refletiram de uma forma impactante no casamento deles, na família. E o que isso gerou? Gerou que a presença do marido foi praticamente anulada dentro de casa. A Yara, por sua vez, ela acabou trazendo para ela algumas responsabilidades. Então ela se fechou para o relacionamento dela com o Luiz Lauro. Aquele conselho que ela tinha ouvido da mãe dela, ela simplesmente abandonou. Então ela passou a suprir, o meu marido não está presente, então eu vou suprir a ausência dele de outra forma. Então ela pôs-se a cuidar dos filhos. Se dedicou à educação deles, se dedicou ao crescimento deles, para que eles não fossem impactados com aquele mau momento que a família estava passando, né? Porque eles experimentaram um momento de muito sucesso e depois de uma grande derrota, né? E por sua vez também o Luiz Lauro, ele supriu essa carência afetiva que estava dentro dele, que ele não conseguia suprir no seu casamento e nem nos seus filhos, com outras coisas. Geralmente o homem vai para a questão financeira, vai para a manutenção da sua casa. Então ele começa a trabalhar muito, ele começa a trocar o ambiente familiar pelo ambiente de trabalho. Ele começa a fugir do ambiente familiar usando o trabalho como desculpa. E aí a pessoa começa a trabalhar demasiadamente e se for um trabalho que lhe traga recompensas financeiras, como aconteceu com o caso do Luiz Lauro, isso pode ser usado para ainda mais suprir as suas carências, que começa com o trabalho e a consequência, o fruto do trabalho, que é a recompensa financeira, começa a ser usado nesse aspecto também. E aí, o que geralmente os homens fazem? Eles começam a suprir as carências da mulher e dos seus filhos, dando presentes, dando passeios, tentando comprar a felicidade da família. Que infelizmente, momentaneamente, isso pode ser conseguido, mas infelizmente é uma coisa muito fugaz, é uma coisa muito temporária. Isso não se estabelece por muito tempo. Enquanto houver combustível para que você possa manter esse padrão familiar, esse padrão de vida desta forma, as coisas vão se levando. Na verdade, a essência das pessoas ainda não está curada, mas isso, de uma forma ou de outra, camufla o problema. Isso vai sendo levado com o passar dos anos, com o passar do tempo. Quando isso acaba é que é o problema. Aí você percebe que a estrutura que você construiu para a sua família e para as pessoas que vivem com você é uma estrutura muito fragilizada, porque ela é
estruturada e ela é sustentada por alguma coisa que não é constante, alguma coisa que não é realmente verdadeiro. Na verdade, só Deus pode dar essa essência verdadeira para a sua vida. Só Ele pode completar essas carências que todos nós temos. Não é só você, eu também tenho, a minha mulher também tem. Todos nós temos, mas ela só pode ser completada por aquele que nos criou, ou seja, Deus. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer a consciência para você que é necessário, para a minha felicidade e para a sua, a presença do Criador, a presença daquele que nos fez e que por meio de Jesus Cristo nos deu acesso a tudo aquilo que Ele tem de promessa para a minha vida e para a sua. Todas as frustrações, carências, falta de afetividade, mágoas, rancores, falta de perdão, tudo isso nós podemos levar até Ele para que Ele possa nos ajudar a nos curar as nossas carências. Então, querido, que você tenha isso no seu coração. Entenda que Deus tem algo de especial para você. Entenda que Ele quer fazer uma mudança na sua vida, fazer um reboliço na sua vida, mudar a forma e a maneira com a qual você tem vivido até hoje. Tenha certeza que se você crer e acreditar nos princípios bíblicos que são abordados aqui nesse programa e praticar, com certeza você vai ter uma mudança na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na sua vida de um aspecto geral. Entenda que tudo começa com você. Você é a primeira pessoa que tem que se modificar. Não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é a sua filha, não é a sua mãe, o seu pai ou a sua família. Você, primeiramente, deve se modificar. Você com você mesmo, usando o auxílio de Deus. E a partir desse momento você vai ver que todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, ok? Agora nós teremos um breve momento de oração, já estamos encerrando nosso programa. Continue conosco.